Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Amém. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 46. Todos acharam? Amém. Nós vamos ler do 1 ao 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus no meio dela está, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Podemos ler juntos o versículo 11? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Guarda isso. Deus é o nosso refúgio. Amém? Amém. Eu queria dar um tema para essa mensagem nesta manhã. Exatamente essa palavra. Deus é o nosso refúgio verdadeiro. Amém. E exatamente em um mundo que nós estamos vivendo, que está se movendo cada vez mais num ritmo tão insustentável, você poderia perguntar para mim, mas Chico, como a gente pode encontrar descanso? Somente em Deus. Mas será que essa resposta ela é real na nossa vida? Naquele momento que a unha do dedinho dá aquela batida na quina assim, será que a gente lembra disso? Que Ele é o nosso refúgio? Ou quando você está naquela situação apertada, que você corre e ir ligar para o gerente do seu banco, ver seu saldo, se dá para levantar um empréstimo, será que Deus continua sendo o nosso refúgio? Queridos, eu estava ontem numa reunião de pastores e Deus começou a falar esse salmo comigo. Aí eu achei interessante que eu ia encerrar a reunião, né? Eu até fui com a minha Bíblia que eu ia usar essa mensagem. Só que alguém pediu a palavra e começou a falar. Aí o Espírito Santo falou para mim, essa palavra não é aqui. Essa palavra é lá. Para nós aqui essa manhã. Porque Deus está falando comigo desde ontem que existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aí você pode perguntar para mim, Chico, o que é a cidade de Deus? Dá uma olhadinha para essa coisa linda que está ao seu lado. Dá uma olhadinha. Não é bonito? É? A visão que eu estou tendo aqui é maravilhosa.
Porque eu estou vendo o santuário do Altíssimo aqui. Lembra? Mais para frente, o salmista diz assim: levantai, ó portas, ó moradas eternas, levantai-vos a vossa cabeça e contemplai a Ele, o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Amados, o Senhor quer nos levar a um local secreto, onde eu e você encontramos descanso. Sabe por quê? Nós não fomos criados para viver uma vida onde a gente ousa dizer assim que eu não tenho tempo para Ele. Só que vocês percebem que a gente está ousando falar que a gente não tem tempo para nada? Eu gosto do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos corrige, né? Estive com o Paulo agora há pouco, né? Ele falou: como foi sua semana? Eu errei, foi corrida, ele me corrigiu. Glória a Deus por isso. Deus nos corrige. Não foi corrida. Eu tive tempo, ele até falou comigo. Glória a Deus. Falou comigo para a gente estar aqui essa manhã sendo compartilhado. Amém. Sabe por quê, amados? Porque a palavra refúgio no hebraico, ela tem um sentido tão lindo, que ela refúgio é um lugar de abrigo no momento do mal. Depois eu faço um desafio aqui, pesquisa, né? Todo mundo está apto aqui no Google, né? Pesquisa quantos versículos aparecem a palavra refúgio na Bíblia. Vocês vão se assustar. Porque o salmista tinha essa concepção. Quer ver um que todo mundo aqui sabe? Eu acho que até decor. Ou tem, se não sabe, na sua casa com certeza. Às vezes a Bíblia está aberta nele, né? Salmo 91. E que momento que o salmista no Salmo 91 fala que Deus é o nosso refúgio? E a palavra fortaleza, no hebraico, ela tem um sentido que é onde o poder de Deus se manifesta. É os, no hebraico. Como que a gente ainda ousa falar que a gente não tem tempo para Ele, né? Louvado seja o Senhor. Eu já falei uma vez aqui, mas eu vou repetir. Eu sou apaixonado pelos salmos dos filhos de Coré. E esse é um salmo, Salmo 46, é um salmo dos filhos de Coré. Porque parece que eles falam o gemido que está no meu coração. Parece que eles adivinham a necessidade que eu estou diante das adversidades que eu enfrento no dia a dia. Só que eles estão nos trazendo uma clareza aqui de como Deus é o nosso refúgio. E se vocês me permitirem, eu quero desmembrar esse salmo em 3 mensagens. Porque aqui ele fala, dos versículos 1 ao 3, ele fala que Deus é a nossa proteção. Dos versículos 4 a 7, ele fala que é a presença de Deus em nós. E do 8 ao 11, ele fala do poder de Deus. Então eu quero, nessas próximas reuniões, falar essas 3 verdades. Hoje, eu queria falar sobre a proteção de Deus, que estão nos versículos 1 a 3. E esse salmo ele é tão tremendo que alguém tão importante na história da fé cristã evangélica escreveu um dos hinos mais vitoriosos que já teve na história. Quem se lembra? Martinho Lutero escreveu o Castelo Forte. Esse salmo é um hino de vitória, o hino do Castelo Forte. E aquilo que os filhos de Coré estão nos ensinando
é a definição de como Deus peleja as nossas batalhas. E eu queria te convidar essa manhã a você parar de pensar com a nossa mente aqui das dificuldades, das situações e tal, e a gente tentar ser ministrado pelo que o povo hebreu está nos ensinando aqui, o que o salmista, o pensamento hebreu está nos ensinando esta manhã. Por exemplo, é um ensinamento que o rei Josafá aprendeu. Quando Jerusalém estava sendo ameaçada por dois exércitos, os moabitas e os amonitas. Se lembram da história? Qual foi? Ele foi buscar o descanso em quem? E qual foi a mensagem do Senhor para ele? Coloca os melhores guerreiros, como que chama aqueles? SEALs, é isso que fala? SEALs, né? Os soldados americanos lá que tem todo aquele armamento, né? Foi isso que Deus mandou Josafá pôr à frente da batalha? Ele falou, coloca os levitas e abaixa a espada. Quem que pelejou essa batalha? O Senhor. Será que ele não está falando a mesma coisa para mim e para você hoje? Para de guerrear essa batalha. Abaixa as suas armas. Deixa eu vencer essa batalha. Amém. Amém. Depois, se você quiser ver a história, vale a pena, está lá em 2 Crônicas, capítulo 2. Perdão, capítulo 20, do 1 ao 22. 2 Crônicas 20, do 1 ao 22. A gente falou outro dia aqui sobre Ezequias. Você lembra do rei Ezequias? Ezequias, num momento de crise, o exército assírio sitiou Jerusalém. Aí o Senhor usou da sua graça e misericórdia e fez aquele exército todo ficar louco e guerrear entre eles. E o rei foi vitorioso. Mas o que me chama a atenção, por que eu estou citando? Eu poderia falar várias passagens aqui. Como eu falei para você, pesquisa a palavra refúgio. Você vai se assustar quantas homens e mulheres buscaram refúgio do Senhor. Mas o que eu queria falar nesta manhã para mim e para você é que a orientação que o salmista está trazendo para nós esta manhã é: não temas. Entra no refúgio do Senhor. Então, falando especificamente sobre a primeira parte que eu quero falar, né? A proteção de Deus. Amados, presta atenção no que o salmista está falando, dos versículos 1 ao 3. O que é a proteção de Deus? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Ele não é só presente, ele é bem presente. Amém. Em que situação? Nas tribulações. Vamos falar a verdade. Ou dias atribulados que nós estamos vivendo. Não é? Traz à mente. Eu te convido essa manhã. Traz à mente as suas tribulações. O Senhor quer te curar essa manhã. O Senhor quer te mostrar o valor da proteção dEle em nossa vida. Por que Deus é nosso refúgio e fortaleza? Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria e os montes se estremeçam. Que situação, hein? Eu fiquei assim essa noite pensando nisso, né?
Me veio à mente alguns filmes, né? Sabe aqueles filmes de terremoto, né? Você falando isso, eu acabei de imaginar também. Destruição, né? A gente vê as ruas assoladas, aquela coisa tudo destruída, não vem à mente isso? Olha a visão Tsunami, né? tsunami, porque essa expressão aqui, transtorne os montes se abalem no seio dos mares. Há montes no fundo dos mares. Por que surgem os tsunamis? Porque houve abalo. A água, né? Aí eu fico pensando assim, você vai lá pesquisar a história do povo hebreu, não teve tsunami. Não teve terremoto. Mas como que ele está tendo essa compreensão? Amados, ele olhou para mim e para você hoje. Porque a gente está vendo isso e muitas vezes, on time, né? A gente está aqui, né? Vendo, né? Ah, a terra estremeceu lá. Ah, ainda bem que foi lá, não foi aqui, né? Amados, as coisas estão acontecendo. Aí eu me lembrei de uma palavra do profeta Jeremias, que ele diz assim: o meu refúgio és, Senhor, no dia mau. Jeremias 17:17. Olha, se tem um profeta, eu já disse bastante isso para vocês, né, que sofreu foi o profeta Jeremias. Mas Jeremias tinha na sua concepção, na sua construção mental, quem era Deus? Deus era o meu refúgio no dia mau. Eu quero insistir na pergunta: qual está sendo o seu refúgio no dia mau? Ou nenhum de nós aqui passa por dias maus? Qual tem sido o nosso refúgio, amados? Porque se a gente entender o pensamento dos filhos de Coré, né? Não é esses pensamentos nossos dos dias de hoje, as facilidades que nós temos. Eles tinham que depender do Senhor. O coração deles dependiam do Senhor. Eles clamavam a proteção divina. Por isso que eu queria destacar alguns pontos importantes aqui do pensamento deles. Deixa o Espírito Santo falar, amados. Olha que interessante. Em primeiro lugar, eles tinham consciência de quem era Deus. Para eles, olha só, vamos tentar pegar a primeira parte aqui, né? Eu acho que é o versículo 1, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então olha o pensamento deles. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Mas o que eles estavam querendo dizer com essas três afirmações? Primeiro, por que Deus era o nosso refúgio? Amados, eles tinham total consciência de como nós somos frágeis e impotentes. Como nós somos debilitados. Porque, como eu falei, uma coisinha, né, uma unha encravada tira a gente da centralidade. Tira a paz. Tira a paz. Esses dias eu estava conversando com a Daniela e recebemos uma notícia. Veio como uma bomba. Veio para destruir a nossa paz. Veio para abalar a nossa fé. Naquele momento eu só podia ajoelhar diante de Deus e chorar. Por quê? Deus, Senhor, é o meu refúgio. O Senhor está falando isso comigo. O Senhor é a minha proteção. Eu creio nas promessas que o Senhor tem para a minha vida, para a minha descendência. Eu creio. Eu creio. Ainda que eu não veja, eu creio.
Os filhos de Coré estão nos chamando a atenção para isso. Deus é o nosso refúgio, porque Ele sabe a nossa fragilidade. Ele nos fez. Ele nos criou. Apesar das nossas fraquezas físicas, emocionais, morais, espirituais, Ele nos formou. Cada um de nós aqui temos a essência divina. A chama do Espírito está acesa. Ainda que a gente insista em querer entristecer o Espírito e apagar essa chama, ela se mantém acesa. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa bem importante para vocês aqui. A gente nunca vai encontrar refúgio nem fortaleza em nenhuma arma humana. Não é cerca elétrica, não é carro blindado, não é uma conta bancária abastada, não é num hospital de última geração. A minha fortaleza, o meu refúgio é o Senhor. Amém. O restante disso é consequência da minha fé. Ele move as águas. Aleluia. Ele abre o mar, Amém. se for preciso, hoje. Deus é o nosso refúgio, a nossa segurança na hora da adversidade. Creia nisso. Ele é o nosso local seguro, onde a gente encontra a paz. A verdadeira paz. Mas eles foram um pouquinho mais. Eles não falaram só que Deus é o nosso refúgio. Eles falaram assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Sabe, amados, quando a gente se sente acuado e com medo, porque o nosso inimigo, ele é sagaz e ele conhece o nosso ponto fraco. Ele sabe aonde nos atacar. Ele sabe aonde nos colocar medo. E como eu já falei para vocês, mais de uma vez, a primeira consequência do medo é nos paralisar. Então, o inimigo, ele quer criar circunstâncias adversas para a gente ser abalados na nossa fé. Aí você vai buscar na Bíblia, tentar... Interessante, porque a única definição de fé que nós temos na Bíblia está em Hebreus capítulo 11, verso 6. Que a fé é a certeza de coisas que... a concepção de fatos que não se espera. Mas o que o inimigo quer é exatamente criar situações para a gente ver. E aí ele traz um sentimento em nós assim, que é um sentimento que quer fazer a gente ver a solução. Vocês percebem o perigo? Ele quer colocar no nosso coração, na nossa mente, a gente precisa ver a solução, da mesma forma que a gente está vendo a dificuldade e a adversidade. Ele quer fazer a gente ver. Então a primeira coisa que ele começa a trabalhar, a abalar a nossa fé com sentimentos e pensamentos perturbadores. Por quê que a gente dá vazão para sentimentos e pensamentos perturbadores? Você já pensou sobre isso? Sabe por quê? Porque a gente está querendo ter aquela fé que vê. Aí você está com uma situação financeira, você vai lá e começa a ver. O meu cartão de crédito está estourado. O meu cartão de crédito reserva também está estourado. O meu limite no cheque especial está estourado. É só no Brasil que tem essa questão do cheque especial. É interessante. Estou errado, Cleiton, ou não? Olha, Só no Brasil. limite de cheque especial. E tinha aquela história também do cheque predatado, Não existe. Não existe.
O brasileiro é incrível, né? O jeitinho, né? E eu admiro mais ainda o Deus que a gente serve, né? Eu acho que ele ri, né? Dos nossos jeitinhos. A gente vai tentando fazer o jeitinho. Vai tentando, todo jeito, né? Por quê? Vocês já pararam para pensar por que a gente entra nessas presepadas? Porque a gente quer ver a solução, amados. E a gente não espera. Então onde nós estamos errando? Onde está a nossa fé? A gente tenta andar na própria força. Só que o salmista está nos dizendo que Deus é o nosso refúgio e a nossa segurança. Socorro bem presente nas tribulações. Uma hora eu quero um dia falar só sobre tribulação. Porque a palavra tribulação são aflições que não são o Senhor que faz a gente passar. Somos nós mesmos que criamos. Por isso somos atribulados. E eu achei interessante, por isso que eu sou apaixonado pelos salmos dos filhos de Coré. Que parece que eles têm, assim, neles descortinam o que é a nossa realidade. A gente cria situações para a gente ficar atribulado. E aí eles vêm e dizem que Deus é o nosso refúgio, a nossa segurança no momento exato. Ele é o nosso local seguro. Ele é o nosso castelo forte, a nossa fortaleza segura, que protege os nossos pensamentos e nos livra de pensamentos perturbadores. Então o inimigo, eu já falei aqui, vou falar de novo. Qual que é a arma que Satanás usa? Salmo 91 fala, né? Ele lança os dardos frio. Inflamados. O que vocês entendem por inflamado? Pegando fogo. O trem tá bombando. Como a gente recebe uma notícia, aquelas notícias assim para tirar a nossa paz? Ela vem Bombando. pegando fogo, né? Aí a gente parece que tem gasolina, né? Vira mais fogo ainda. Não é, Maria? Deus é a nossa fortaleza para destruir, anular. O Luiz Henrique falou, né, outro dia aqui. Anular esses sofismas, esses pensamentos perturbadores. Ele é o nosso castelo forte, a nossa fortaleza segura. E eu estava ainda, assim, estudando sobre isso, rei Ezequias, né? Não tinha água em Jerusalém. E é interessante quando a gente pensa numa fortaleza, num castelo, né? O que vem na nossa mente? O que tem assim que circunvizinha um castelo? Água, rio, de volta, proteção já. O rei Ezequias criou um sistema de drenagem para trazer a água, para fazer o fosso. Acho que não sei se ele pôs uns jacarés lá, né? Deve ter posto. A criação do homem, ela é, né? Achando que vai dar segurança, né? Aí Deus manda os piores nações, né? Que são expert em vazar fossas, né? Eles passam por isso. Eles são... Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes, né? Eles vêm, eles se jogam pela catapulta por cima da fortaleza e caem lá para atacar. Da mesma forma que o homem cria uma situação para se proteger, o inimigo cria inteligência no bandido para ele surpreender, né? A gente põe a cerca elétrica, aí o bandido fica expert em desligar a cerca elétrica. Alarme no carro de... Impressionante. E roubando os fios, que as pessoas ficam assim, Sem internet. os fios de cobre. Só que aí ele tem a terceira. Eles dizem que Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações.
E como eu falei, a palavra tribulação, ela tem assim uma conotação de uma ideia de lugar apertado, estreito, que você não tem saída. Então você mesmo se prende numa situação que você não vê saída para a situação que você está. Você está num beco apertado, escuro, estreito. E a situação continua batendo, né? A perturbação continua tirando a sua paz. Aí vem aquele sentimento assim, a derrota é clara. Não tenho saída. Para essa situação não sei o que fazer. Eu gostei muito de um livro que eu estava lendo. Eu não me lembro o nome da mulher, que ela lutou contra uma enfermidade. E ela disse assim que quando ela teve a notícia da enfermidade, o médico mesmo falou assim, vai agora aproveita esse tempo que resta para você. Aí ela falou que ela saiu do consultório e estava andando na rua assim, e ela pensou assim, mas por quê? Deus tem promessas para a minha vida. Eu não tenho que viver para a minha felicidade, se Deus me deu um objetivo. E essa mulher morreu de ditosa velhice. Ontem nós fomos no aniversário de um pastor de 70 anos. Em 2013, ele recebeu uma notícia dessa, que ele tinha mais 2 anos de vida. E ontem ele deu testemunho que ele estava fazendo 70 anos. E está com pique para ir mais ainda. É engraçado, né? Uma questão, né? Outra frase que eu estou sempre falando, né? No ministério não tem aposentadoria, né? Para o reino de Deus a gente nunca se aposenta. A gente serve. E a Bíblia mostra lá também vários homens de Deus que viveram sua vida servir ao Senhor. E morreram de ditosa velhice. E vivendo para ver vitórias. Exatamente. Isso é maravilhoso. Tremendo, né? Então, o Senhor, Ele é o socorro bem presente, porque Ele quer trazer clareza na nossa mente que nós precisamos mudar o foco. Quando vier uma situação, quando vier uma questão para tirar a nossa paz, a gente precisa parar e, Senhor, o Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe qual vai ser o rumo da minha vida. O Senhor é o meu socorro bem presente. Eu confio no seu socorro. Eu sei que o Senhor está atento e pronto para estender o teu cetro de justiça. Eu gosto muito daquela passagem da rainha Hadassa, né? Ou rainha Esther. Quando está numa situação, Mordecai chega para ela e fala, nós vamos ser dizimados. Aí ela chegou e falou para ele assim, falando, então tá bom, vamos fazer o seguinte, então você leva o povo a orar e jejuar, porque eu vou me arrumar, eu vou me adornar e vou entrar na sala do rei. Mas na cultura deles, para entrar na sala do rei, se você entrasse sem ser convidado, o rei poderia matar. Só que o que aconteceu quando a rainha Hadassa entrou? O rei estendeu o cetro de justiça e disse para ela assim, pede-me, minha rainha, e eu te darei. Essa eu consigo me ver a ação de Deus em favor da minha vida e da tua vida. Deus, Ele está esperando a gente buscar Ele, para Ele estender o cetro de justiça e dizer, pede-me, filha amada, filho querido. Que ela foi pedir por ela e pelo povo dela. Né? Sabendo que ela podia... Exatamente. Deus está pronto, mais que pronto, para estender o seu braço, onipotente, onipresente, onisciente,
a nosso favor, para nos socorrer. Essa foi a primeira parte do Salmo. Mas o que fala os versículos 2 e 3? Então aqui é o segundo ponto que eu queria destacar. E aqui eu penso assim que eu queria que a gente tivesse bastante atenção, porque eu sei que é um assunto delicado, mas eu creio que a Bíblia fala muito também sobre esse assunto. Porque se você prestar atenção, esses versículos eles falam que eu e você somos protegidos por Deus até mesmo em meio à fúria da natureza. Ele diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Eu fiz uma pergunta ao Senhor. Falei, Senhor, o que o salmista está querendo dizer aqui? Porque, assim, olhando, pensando, como eu falei, me veio à mente aqueles filmes de, né, a fúria da natureza, a destruição do terremoto, né? Na minha mente, assim, veio cenas apavorantes, terríveis, né? Só que a gente percebe, assim, numa tradução mais livre, eles estão dizendo assim: a natureza está em convulsão e a terra está estável e previsível. Está transtornada por terremotos e inundações. Mas não temas. A chave está aqui, amados. Não temas. O salmista está mostrando para mim e para você a realidade que nós estamos vivendo hoje. Como o mundo está, como a natureza está, o reflexo da natureza. E como eu falei no começo, como que fica a Terra depois de um efeito natural ou de uma catástrofe? Ela fica da mesma forma? Há alguns anos atrás, teve uma tromba d'água em Valinhos que destruiu ali a avenida... Não, aquela... Invernada. Que tinha uma concessionária da Fiat que os carros foram parar todos no buraco lá da Unilever, né? Vocês se lembram disso? Aí depois foram estudar. E eu sou curioso, eu fico, né? Por que aconteceu aquela tromba d'água? Eles construíram aquele anel viário, asfaltaram aquela bonita, aquelas coisas, né? Aquilo lá foi um rio para água, né? Deu uma tromba d'água, aquela água foi desembocar onde? Lá embaixo na invernada, né? Causou tudo aquele tumulto, né? É a natureza que está causando isso? É o homem, né? Então o salmista está mostrando que a paisagem é mudada, é transformada, porque o homem cada vez mais está pensando só em si, para ele mesmo. Então a comodidade tem um preço. Ela tem um custo. Ficou bonita, né? Aquela pista boa. Tem uma conta para pagar. Vem a conta, né? Vem a fatura, né? E só que assim, o que a gente precisa entender é que, como eu falei, o pensamento hebreu ele é diferente do nosso. Porque eu fiquei pensativo nisso, né? Monte é uma situação que traz assim para minha mente um exemplo de firme fundamento, né? Segurança. Eu não consigo imaginar um monte ficar que nem geleia, né? Ou então que nem gelatina, né? Mas fica, né? Diante de um terremoto, abala. Cria os tsunamis, né? Como a gente já falou aqui, invade cidades, destrói campos, arrasam plantações, né? Destroem tudo. Mas o que ele está querendo nos ensinar?
que as situações acontecem, irmãos, para abalar a nossa fé. Tirar a gente do centro que Jesus é a fonte inabalável na nossa vida. Para um hebreu, os montes podem até tremer, mas a fé que eles têm em Deus descansa em uma sólida base que nada pode abalar. Nenhuma força da natureza pode destruí-la. Então eles não estão falando aqui de montes naturais. Eles estão falando de montes espirituais. A nossa formação mental, nossos pensamentos tem que ser inabaláveis em Cristo. Ele é a âncora da nossa fé, como diz o autor de Hebreus. Nada pode destruir, porque a nossa fé está fundamentada sobre um firme fundamento. Não é isso que está em Hebreus 10, 23? Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Amém. Águas furiosas, ondas gigantescas, tsunamis, qualquer situação. Pode vir situações para nos abalar, mas nós precisamos confiar que no meio dessas circunstâncias terríveis, nós precisamos confiar no Senhor. Que venha na nossa mente o grito do salmista: não tenham medo, nem de situação nenhuma, nem do homem. Confie no seu Deus. Eu queria que você abrisse comigo o Salmo 118. Alguém, pode abrir e ler. Salmo 118, verso 8 e 9. O que está escrito? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Tremendo, hein? Vocês percebem? Lembre disso amanhã. Ou quando você sair daqui. Você está preocupado de alguma situação que você tem que resolver amanhã? Repete, por favor. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Nós precisamos confiar no Senhor. Aí tem um outro salmo que eu queria que a gente lesse junto aqui. Salmo 91, versículos 1 a 4. O que diz? Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Esse é o nosso Deus, amados. Não tem cena mais linda, do que você ver a galinha protegendo os seus pintainhos, Tem uma cena que está na internet, veja, uma cobra querendo atacar a galinha, faz isso aí, ó. Ela abre as asas e vai a cobra querer atacar ela com o bico lá. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Esse é o Deus. Olha o pensamento do hebreu, aonde eles buscam. Mas tem aí os profetas. O que o profeta fala? Eu gosto muito, e eu fiquei tão maravilhado, que eu sempre, quando eu estou preparando uma mensagem, eu peço assim: Deus, confirma essa mensagem para mim. Aí Deus é tão maravilhoso que Ele usou uma estrelinha dele. E essa manhã ela pôs essa mensagem. E eu queria que ela lesse para nós. Naum. Lê, Dilma. A mensagem que você pôs essa manhã. Naum 1:7. Agora tem que achar no
Profeta Naum. Amados, olha o coração do profeta. Olha o pensamento dele. Lembra das 3 posições, né? Do pensamento do hebreu, né? O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente, né? Olha o pensamento na vida de Naum. Achou, Dilma? Achei, é o versículo 7. Isso, É 1:7. isso. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Pegaram aí? Tudo que eu falei aqui essa manhã. Amém. E ela me brindou isso de manhã hoje. Eu falei, oh, obrigado, Dilma. Deus é fiel. Tá aqui, mas o Senhor é bom. Ele é fortaleza em que dia? Angústia. Lembra dele. Lembra. Para de buscar solução nas coisas do homem. Lembra do Senhor. Ele é bom. Ele quer estender o cetro de justiça a teu favor. Pede-me. Por quê? Porque ele conhece os que nele se refugiam. O João leu agora Salmo 91. O que fala o Salmo 91? Aqueles que faz dele morada e descansam à sombra do Onipotente. E diz, ele é o meu refúgio e fortaleza. Não é isso? Aí tem um outro pensamento de um profeta. Profeta Isaías 25:4. O que diz? Quem achar, lê. Porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Vocês percebem? Às vezes eles estão falando de elementos da natureza, mas estão falando por situações que eles são oprimidos. Isaías está falando aqui que o opressor oprime o pobre. E para o pobre é como o dia da tempestade. Mas Deus protege. Amém. O sopro do Senhor é a proteção. Lembra que eu falei no início que os reis, em situações de guerra, eles não procuraram os melhores armamentos, eles não procuraram os melhores soldados. Não, eles procuraram o quê? O louvor. Abaixa a espada, levanta o louvor. Nós precisamos perder essa mania de levantar as espadas naturais e levantar um louvor a Deus. Senhor, vem em meu socorro. Vem vem me ajudar. Sabe, vai ter situações de convulsão? Vai ter situações que homens vão nos oprimir, nos tirar a paz. Quando eu falo homens aqui, me entendam, homem, mulher, ser humano, né? Vão vir situações para tirar a nossa paz, seja no trânsito, seja no trabalho, seja um chefe, seja um amigo, seja quem for. Família. Eles não são nossos inimigos, são instrumentos do amor de Deus. E Deus nos chamou para ser o instrumento que leva o amor dele a essas pessoas. Amém. Mas eles estão nos oprimindo. Ok. Nós precisamos sair brigando com eles, sair no tapa? Senhor, o Senhor é meu socorro. Eu estou angustiado. Esses pensamentos perturbadores estão me tirando a paz. Me ajuda. Me ajuda. Chico, eu sei, mas tem muralhas de inimizade construídas na minha vida. Tem fortalezas, tem barragens para represar. Eu sei, o inimigo ele é expert. Tem abismo. Ele é expert em construir abismo, barragem, fortaleza, muro, o que você quiser. Só que nós temos um Deus que é super, hiper, supra-sumo, em mandar o dunamis. Bum! Para anular, destruir, quebrar o cetro do inimigo.
acalmar o bramido do mar. Por isso o salmista está mostrando uma situação tão terrível, né? Para dizer assim, não temas, crê somente. E o que eu vejo assim, o ensino dessa primeira parte desse salmo, que eu queria que a gente tomasse posse essa manhã, que o salmista está ensinando eu e você a rejeitar todo o medo, pavor diante de situações. Presta atenção, Deus não está pedindo para a gente orar para parar as situações, não. Ele está nos ensinando a entender que as situações vão acontecer, vão continuar acontecendo, mas nós vamos reagir de forma diferente. Amém. Porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é maior do que qualquer situação que possa aparecer ou possamos enfrentar. E eu queria encerrar pedindo que a gente fizesse uma última leitura. Isaías 54, 10. Diante de uma fatídica catástrofe, né, que Isaías está vendo, ele nos faz refletir. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará da Dilma, da Cacilda, da Meire, da Maria, da Marina, do Mauro, do Antônio, da Vânia, de cada um de nós, não se apartará. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Amados, o que eu vejo fazendo essa leitura? Deus está estendendo o céu. Filho amado, a minha misericórdia não se apartará de ti. A aliança da minha paz não será removida da tua vida. Amém. Pois eu me compadeço de ti. Amados, esse é o Deus que nos protege. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra. E ele continua: ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desolada, desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com a argamassa colorida. Esse é o Deus. Não é só argamassa sem cor, aquela coisa. Não, é colorida. Não sou eu que estou falando, amado. É Ele. E te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis e as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos
serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Esse é o Deus que a gente serve. Essa é a proteção do Senhor para mim e para você. Creia nisso. Creia nisso. Ele é o Deus, o nosso refúgio verdadeiro. Amém, amados? Então nós só estamos fazendo um stop aqui. Vai continuar na próxima. É como aquilo que eu já falei, né? Eu gostava muito da irmã Irene. Não sei, alguém se lembra dela, né? Ela sempre chegava para mim e falava: Chico, eu vou ficar com o prato e o garfo. Leva o prato, mas eu vou ficar com o garfo. Eu falei: por que, irmã Irene? Porque com certeza vem algo melhor. E agora vai vir algo melhor aqui. E depois ainda tem algo melhor ainda, que é a continuação, o almoço. Então vocês percebem? Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Creia nisso. Então na próxima nós vamos falar sobre a presença de Deus na nossa vida. Amém? Que a gente fique com expectativa. Amém? Você estava falando das coisas que a gente passa, quando a gente está passando um momento no deserto, como a gente costuma dizer, né? E vem, às vezes vem um pensamento na mente da gente. E nessa hora, a gente tem que repreender e pedir o Senhor afastar os maus pensamentos para que a gente se fortaleça a nossa fé, né? Porque pensamento sempre vem na cabeça da gente. Sim. Uma coisa ruim, né? Mas a gente, nesse momento, a gente tem que não desistir, buscar a presença de Deus e afastar o nosso pensamento, né? Sabe, Maria, por isso que eu falo que a gente tem muito que aprender com o que a Bíblia nos ensina. Porque a gente cai muito nessa questão dos pensamentos perturbadores. Eu estava esses dias no meu devocional vendo a vida de Davi. Né? E interessante que Saul contratou Davi para ser o general do exército dele. Só que quando Davi ganhou a guerra e voltou, as mulheres cantavam assim: grande é Davi, que matou 10.000, e Saul 1.000. Ali diz que Saul se irou muito em relação a Davi. Aí, a continuação do texto fala que por ele ficar assim, e ele não mais quis Davi perto dele, né? A continuação do texto fala que ali Deus colocou nele um espírito imundo. E a gente vê toda a decadência de Saul, né? Por quê? Porque ele não entendeu que o clamor, né? As mulheres estavam enaltecendo ele, porque Davi era o general do exército dele. Ele era o rei. Só que ele fez uma interpretação errada do cântico das mulheres. Ah, Davi 10.000, Saul 1.000. E ele deixou que um pensamento dominasse a reação dele. A inveja entrou no coração e o Espírito de Deus é retirado dele. Então a gente precisa escolher ser como Davi. Porque quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele só foi e tirou um pedacinho da gola do rei. Por quê? Ele falou: quem sou eu para ousar pôr as mãos no ungido do Senhor? E a gente fala mal das pessoas, né? A Misericórdia. gente faz, né? Põe a mão no ungido, né? Louvado seja Deus. Amém.